Amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje aqui para falar sobre a nossa semana de Pentecoste. Desde segunda-feira nós temos tido nossas lives, foram momentos muito edificantes para a vida da nossa IPI do Brasil, para a vida de nós, cada um de nós como discípulos do Senhor. Tivemos homens de Deus trazendo mensagens maravilhosas, como Reverendo Messias Anacleto, Reverendo Adilson, Reverendo Montosa, Timóteo Carriqué, Reverendo Timóteo Carriqué, e hoje nós teremos a nossa ministra da missão, Reverenda Jaqueline Paz, essa mulher de Deus que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor, e nós trazemos aqui para você esse convite, para que você hoje esteja presente na nossa live, para que você esteja ali atuante, ouvindo e colocando em prática. Sou a pastora Cristina, atuo como assessora para o Nordeste na Diaconia Nacional e também sou secretária presbiterial de diaconia aqui no Presbitério do Ceará. Conto com a sua presença. Vamos juntos aprender, vamos juntos a não só aprender, mas receber aquilo que o Espírito Santo vai dizer à igreja nesta noite. Deus abençoe você. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. É uma alegria estar com você para a gente pensar nesse período tão especial na vida da igreja sobre a festa de Pentecostes e qual o significado dela para nós hoje. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Este aqui é um texto feito a duas mãos, vindo da reverenda Ana Isaura e com participação minha também, para a gente pensar um pouco como sermos igreja nesse período onde buscamos um avivamento para a nossa igreja e o avivamento em relação à própria obra social. Nós estamos na semana do Pentecostes e isso deve ser mais que uma lembrança de um evento no passado. Nós somos desafiados a trazer o significado de Pentecostes para hoje. Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. Mas muito antes disso, o Pentecostes era uma festa judaica, instituída por Deus para celebrar a colheita. E o Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. A festa que nós chamamos de Pentecostes, ela teve início quando o povo de Israel, estando prestes a sair do Egito, e na noite de sua partida, Deus orientou que celebrassem a Páscoa, marcando suas portas com o sangue do Cordeiro. Assim, o anjo passaria e pouparia os filhos primogênitos dos hebreus. Essa foi a primeira Páscoa dos filhos de Israel. E Deus ordenou que essa festa se repetisse anualmente, relembrando a saída e libertação de Israel da escravidão do Egito. E 50 dias depois do Êxodo, os israelitas chegaram ao Monte Sinai, onde Deus entregou as leis por intermédio de Moisés e ordenou que observassem os seus mandamentos e comemorassem aquele dia anualmente. A Páscoa cristã nasceu com a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos livra, nos liberta do escravo e da escravidão do pecado. 50 dias depois, aconteceu o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio de acordo com a promessa de Jesus Cristo e deu-nos uma nova lei, não mais escrita em tábuas de pedras, mas em corações humanos. E essa é a comemoração do dia de Pentecostes para nós cristãos nos dias de hoje. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes confirma a realidade da presença, do poder, da comunhão de Deus com seu povo. Ele prometeu estar junto daqueles que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi enviado para habitar entre nós, como está lá em João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, 16 e 17. É no Pentecostes
que acontece o cumprimento da promessa de Jesus de que Ele não nos deixaria sozinhos. E a presença do Espírito Santo é o que faz a diferença para nós hoje, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e nos dá força para continuar servindo e testemunhando da salvação que temos através do sangue de Jesus Cristo. E o que isso, Pentecostes, tem a ver com avivamento, né? Com obra social? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está lá em Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós precisamos ver alguns sinais que nos revelam a conexão entre avivamento e ação social da igreja. O texto diz que eles eram perseverantes, ou, como na minha versão, se dedicavam. Mas o que é ser perseverante? É permanecer com frequência na busca de um objetivo. É não desistir, apesar de momentos de desânimos ou das dificuldades encontradas. É isso que acontece com a igreja de Jerusalém. Lembremos que pouco antes o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecostes. E os convertidos, os 3.000 que ouviram a pregação de Pedro, estavam agora em uma nova realidade de vida. Para saber como deveria ser essa nova vida, eles teriam que atentar para a doutrina dos apóstolos. E o que isso tem a ver com a ação social da igreja? Percebam que estar juntos e perseverar tanto na doutrina dos apóstolos, isso quer dizer a importância da gente continuar estudando a palavra do Senhor dia a dia. Mas para isso, pensando sobre o avivamento e a ação social na igreja, eu quero pensar 3 momentos. Primeiro, a igreja que foi tocada por brasas vivas, ela fala a linguagem do amor. Precisamos ser uma igreja que ama, que acolhe todas as pessoas. Essa comunhão, ela é enfatizada em grego com a palavra koinonia, que tem a ver com nos afastarmos de interesses particulares e a união com outras pessoas com o cumprimento de alvos comuns. Por isso, koinonia é colocarmos de lado nossos interesses egoístas visando somar forças para juntos servirmos ao Senhor. Assim nós podemos afirmar que só há essa comunhão, primeiramente, porque há comunhão com Deus, o nosso Deus. Havendo comunhão com Deus, essa comunhão, ela se expressará nas relações interpessoais. Se em nossos relacionamentos não há unidade, atitudes de misericórdia, companheirismo, então é porque também não há uma verdadeira comunhão com Deus. Portanto, quando nós falamos que ser uma igreja que vive o Pentecostes, que busca o avivamento, ela precisa também transmitir isso em linguagens de amor. Tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento, a nossa forma de nos dedicarmos ao Senhor, ela também se revela na linguagem do amor, quando olhamos para os nossos semelhantes. E isso deve trazer para nós alvos comuns e que sejam alvos tangíveis. Haviam pessoas que precisavam ser atendidas em suas necessidades materiais. E os irmãos, então, movidos pelo amor, pelo sentimento de que era algo que era banal manter posses materiais, uma vez que Cristo logo voltaria, e pelo costume cultural de acolher aqueles que tinham vindo de lugares longínquos para a festa de Pentecostes, é que eles vendiam suas propriedades e entregavam o valor aos apóstolos para que fosse distribuído aos mais necessitados. Se somos uma igreja que busca o avivamento, nós precisamos falar a linguagem do amor.
E aqui não estou dizendo que devemos vender tudo, mas que nós podemos aprender essa linguagem de acolher e de estar sensível à necessidade do outro. Uma segunda coisa que o avivamento traz sobre a igreja é que a igreja que foi tocada pelo fogo do Espírito, ela também cai na graça popular. Olha o que diz o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Cair na graça é quando, a partir das nossas ações, a vida, o nome de Jesus Cristo é exaltado por aquilo que nós agimos. E quando nós falamos isso, nós entendemos a necessidade dessa ação para além das portas da nossa igreja. E é por isso que o texto também fala sobre estar juntos, perseverar no partir do pão. E quando nós olhamos para esse texto, que perseveravam no partir do pão, na comunhão, é uma referência a duas ideias. A primeira é que eles expressavam a sua comunhão nas refeições uns com os outros. É por isso que o texto diz: partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Percebam que há aí uma coisa muito boa da comunhão, que é estar juntos ao redor da mesa, se alimentando. Mas também quando o texto fala da comunhão, do partir do pão, também é uma referência que aponta para a mesa da Santa Ceia, a ceia do Senhor. Como a Santa Ceia naquela época era literalmente uma refeição, é muito possível que essas duas coisas acontecessem juntas, porque todas as vezes que partiam o pão, elas lembravam de Cristo e que Cristo foi partido por eles e para eles. E, portanto, o momento de partir o pão é um momento também do ensino do Evangelho para a família, para os vizinhos, para os amigos, para qualquer um que estivesse presente. A ceia era e é a proclamação do Evangelho, das boas novas de salvação de Jesus Cristo. Portanto, uma igreja que foi tocada pelo fogo do Espírito Santo, ela cai na graça popular, porque ela se revela no partilhar do pão, das refeições e da Santa Ceia, da mesa do Senhor, convidando a todos nós para estarmos juntos. Em terceiro lugar, a igreja que foi tocada pelo fogo elege homens e mulheres para servir aos que têm fome e sede de justiça. E quando eu digo isso, não significa uma apologia ao socialismo ou ao comunismo, mas a ideia de que nós precisamos sim estar sensíveis à necessidade das pessoas que nos rodeiam. A propriedade privada na época da igreja primitiva era algo comum e, portanto, as pessoas podiam ter seus bens desde que não fossem insensíveis para as necessidades dos outros. A palavra de Deus é bem enfática sobre essas questões. Olha o que diz 1 João 3,17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Portanto, uma igreja que vive um avivamento, ela também deve servir aos que têm fome e sede de justiça. Nós não precisamos nos sentir constrangidos a compartilhar o pão, mas nós precisamos aprender essa partilha. E muito mais do que entregar cestas básicas, é também levar esse avivamento da espiritualidade, do relacionamento com Deus, do relacionamento com Jesus Cristo através da ceia, do partir do pão, mas é olhar também para as necessidades dos nossos irmãos, para que a gente possa alcançar vidas. Se Pentecostes, lá no Antigo Testamento, tem o significado de festa da colheita, para nós cristãos hoje, nós precisamos lembrar que há uma colheita preciosa para o Senhor. É o próprio Jesus Cristo falando aos discípulos: vejam, olha os campos como eles já estão maduros. Você pode dizer que daqui 3 ou 4 meses colheremos, mas eu já digo, olha, já está maduro, esperando a colheita. E nós somos chamados para fazer a diferença nesse momento de festa do Pentecostes. E se nós queremos um avivamento,
O avivamento começa com as nossas vidas, num relacionamento com Deus, mas ele também é transmitido, ele é reconhecido através das nossas ações, na forma como amamos e na forma como servimos as pessoas ao nosso redor. Querido irmão, querida irmã, Pentecostes não é uma festa para lembrar que o Espírito esteve entre nós, mas é um tempo especial para trazer à memória que Ele está entre nós. Ele se faz presente. Pentecostes é um tempo especial de reflexão sobre a importância de ser igreja que é acolhida pelos diferentes. Pentecostes é tempo de lembrar que temos muitos famintos para alimentar. Por isso o convite para nós, como IPI do Brasil, é que você seja aquele que fala a língua de Deus através do amor. Nós precisamos compartilhar a palavra, mas nós também precisamos compartilhar o pão e nós também precisamos defender e promover a justiça na nossa região, no lugar onde o Senhor tem nos colocado. É para isso que nós somos chamados, para sermos testemunhas vivas do que o Jesus já fez por nós, para que outras pessoas também sejam alcançadas, transformadas pelo poder de Jesus Cristo. E então haverá mais uma vez a festa da colheita de vidas sedentas de Jesus Cristo. E a gente só é instrumento de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Um grande abraço.